Segunda-feira, você sabe, é dia de fatos da semana. Fatos da semana de hoje, a gente vai falar sobre a prisão do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, que foi preso pelo juiz federal Sérgio Moro, que é o responsável pelos processos da Operação Lava Jato em primeira instância. Pode rodar o VT. E na semana passada foi preso pela Polícia Federal o ex-deputado Eduardo Cunha. Segundo o juiz Sérgio Moro, a prisão se fez necessária devido à possibilidade de fuga do político e também por ele representar um risco às investigações. O ex-presidente da Câmara é acusado de receber 5 milhões de reais de propina em contas na Suíça, abastecidas com dinheiro originário de contratos de exploração de petróleo da Petrobras na África. Ele é réu da Operação Lava Jato sob acusação de corrupção, lavagem de dinheiro e evasão de divisas. Mas quais podem ser os desdobramentos desta prisão? É o que vamos ver agora no Revista da Cidade. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe hoje no Revista Dr. Leonardo Pantaleão, que é advogado. Seja bem-vindo ao programa, Obrigado, tudo bem? Obrigado, eu que agradeço o convite. Obrigada pela presença. Imagina. Vamos entender um pouco mais sobre quais são as acusações que pesam sobre o ex-presidente da Câmara, Eduardo Cunha. Sobre quais crimes ele está sendo acusado neste momento? Na verdade, ele surgiu nessa investigação como decorrência das próprias colaborações premiadas que já foram feitas e também pelas investigações em paralelo que a Polícia Federal vem fazendo. Tá. A par disso, começa a surgir, por exemplo, suspeitas da prática de crime de corrupção, a lavagem de dinheiro, ocultação de bens, evasão de divisas por conta do valor pecuniário que ele tem fora do Brasil, que de acordo com o Ministério Público Federal, aquelas contas são dele, embora ele negue isso, mas as contas são dele. Tá. Então, isso tudo monta um cenário que é um cenário que deixa sugerido de que ele vinha caminhando numa prática criminosa já há algum tempo. Tá. E a partir daí desperta, claro, naturalmente, a preocupação por parte das autoridades, culminando com essa prisão. Né? Hoje ele é réu em mais de um processo. Hoje ele já tem algumas ações penais contra ele, não só em Curitiba. Ele tem ações penais também em outros locais. Ele tem ação penal em outros estados também, inclusive Brasília. Ele é réu em ações penais também. E por que foi pedida a prisão preventiva dele nesse momento? Essa questão da prisão preventiva é interessante porque quando nós paramos para refletir, existem até alguns argumentos no sentido de que, poxa, mas o Supremo Tribunal Federal não tinha mandado prender. Agora, quando o Supremo desloca o processo dele para Curitiba, o juiz Sérgio Moro decreta a prisão. Esse, aliás, é um dos argumentos da defesa. A defesa diz que não haveria motivo tanto assim que porque o Supremo não tem nenhuma causa nova. Não tinha nenhuma causa nova. Sim. Mas é importante a gente também lembrar o seguinte, embora seja um argumento interessante, esse usado pela defesa, mas é importante nós lembrarmos que o Supremo Tribunal Federal, mesmo que quisesse mandar prender naquela época, não podia. Porque a Constituição proíbe isso. Sim. Porque nós estamos falando de um parlamentar no exercício do mandato e que tem as suas imunidades. Precisava ser cassado primeiro, como aconteceu. Ou então numa situação de flagrante, como aconteceu com o senador Delcídio. Sim. Né? Quer dizer, então, a partir do momento que você não tem essa única alternativa, que seria um flagrante de um crime inafiançável, a Constituição Federal proíbe a prisão. Tá. Então, é por essa razão que o Supremo Tribunal Federal, naquela ocasião, não podia fazê-lo. E quais são os argumentos do juiz Sérgio Moro para mantê-lo na prisão preventiva nesse momento? O que, na realidade, o juiz Sérgio Moro apresenta é exatamente essa prática reiterada criminosa que, de acordo com a investigação, ele vinha praticando. Está sendo acusado de ser um criminoso serial, né? Sem dúvida. E mais do que isso também, já parece que já ocorreu aí algum tipo de coação lá atrás. Tanto é que há uns 4 meses atrás, o assessor dele foi preso por determinação do Supremo. Mas ele, pela imunidade, não foi. Agora, então, os fatos, como vem se repetindo, supostamente essas atuações de bastidores, no sentido de, eventualmente, tentar frustrar uma colaboração de alguém, fornecimento de subsídios que venham a fomentar uma eventual ação penal contra ele, é que se entendeu que ele está dentro daquelas hipóteses que a legislação processual penal permite que seja decretada a prisão preventiva, porque estaria, em tese, atrapalhando a investigação. E a dupla cidadania também é um indício de que ele poderia, de repente, fugir daqui. Apesar que a gente também tem que ser, assim, o simples fato de ter uma dupla cidadania
não significa que necessariamente vai fugir. Foi usado como argumento, é fato, mas o que a defesa sustenta é que precisa de um algo mais para poder comprovar ele está prestes a fugir. Tá. Né? Então, a discussão em relação a essa possibilidade de fuga, ela vai girar em torno disso. A defesa disse que era só tirar o passaporte da mão dele. Exato, quer dizer, você teria outras medidas diversas da prisão e menos drásticas que poderiam buscar a mesma tranquilidade processual. Tá. Essa é uma delas, entrega o passaporte e acabou. Quer dizer, você em tese, essa possibilidade de saída do país, você já minimiza, né? Eu acho que a questão da coação é ainda muito mais forte do que esses outros argumentos, como você está dizendo, né? Porque, afinal de contas, enquanto ele estava no governo, ele era considerado um dos homens mais poderosos da República até então. Tanto que foi ele o responsável pelo encaminhamento, né? E pelos deputados conseguirem a votação do processo de impeachment, que culminou com a saída da presidente Dilma Rousseff, né? E logo depois, que foi justamente onde começa a derrocada de Eduardo Cunha. É verdade. Né? E aí não podemos esquecer também um outro ponto importante. Enquanto ele estava no governo, ele acabou também, no meu modo de ver, proferindo algumas declarações muito assim questionáveis sobre alguns aspectos, porque ele no governo ele já ameaçava outros parlamentares, dizendo que se ele caísse ele derrubava o Congresso inteiro. Sim, ele citou inclusive ex-presidente, ele falou de todo mundo. Então são circunstâncias que isso dá a entender que de uma forma direta ou indireta ele está intimidando alguém. Olha, se falarem de mim, eu derrubo todo mundo. E ele deve ter muita informação, porque quando ele foi preso, realmente, assim, não faltaram piadas nesse sentido, né? De que os deputados realmente começaram a ficar apreensivos. A internet ficou repleta lá de piadas nesse sentido, é verdade. E ele já foi também intimado a devolver uma certa quantia em dinheiro? Além das ações criminais, existe também uma ação de improbidade administrativa contra ele. E nessa ação de improbidade administrativa, que está girando em torno de 200 milhões de reais, que seria aí aquilo que o Ministério Público entende que houve de desvio, já houve a determinação de bloqueio de bens dele até eventualmente chegar nesse montante. Investimento na Bolsa de Valores, conta na Suíça, bens assim para todo quanto é canto. E é um montante de dinheiro tão absurdo. Gente, quando a gente para pensar no que são mais de 200 milhões de reais... É inimaginável. É inimaginável. Eu quero saber dele o seguinte... Só o fato, eu vou retomar a pergunta, tá? Só o fato da justiça conseguir comprovar um patrimônio tão gigantesco como esse, uma verdadeira fortuna, que uma vida pública não justifica em termos de ganho, já não seria mais do que assunto para manter ou para condenar um deputado por corrupção? Na realidade, o que o direito vai possibilitar ele é o direito de defesa. Ele vai ter que tentar esclarecer que esse dinheiro que ele tem... é um dinheiro lícito. Se não for, aí estamos diante de uma grande perspectiva de uma condenação, né? A prisão, ela sempre tem que ser vista com um pouco de cautela. A prisão, na realidade, o fato de existir um indício não significa que necessariamente deve haver a prisão, porque nós estamos falando de uma hipótese excepcional, que é uma prisão antes de uma condenação. Então, o legislador toma um pouquinho de cuidado em relação a isso. Mas, sem dúvida alguma, esses indícios... se não forem apresentados durante o processo, aquilo que nós chamamos de contra-indícios, tão forte quantos, certamente vai fomentar uma condenação. Agora, quando a gente fala de delação premiada com relação ao ex-deputado Eduardo Cunha, a gente já pode imaginar que muito coelho vai sair daquela cartola, né? Verdade. Claro que isso depende do que pode acontecer com ele. Mesmo porque a família dele também está envolvida. Ele chegou a chorar quando falou da filha um tempo atrás. A gente se lembra daquele teatrinho todo, sei lá se foi teatro ou não, mas a gente sempre desconfia quando o assunto são esses caras, né? A Cláudia Cruz, que é a esposa dele, está envolvida, o nome dela também já foi citado, tem contas o nome dela, inclusive, e a filha. Para livrá-las, você acha que pode aparecer muito mais coisa ainda dentro dessa investigação? Olha, na questão da colaboração premiada, ele vai ter que vir com coisas muito impactantes. Por quê? Isso porque ele contratou um advogado especialista em delação premiada também, né, doutor? o Dr. Marlos, né, que já fez aí algumas delações. Agora, a questão é a seguinte, como nós estamos numa fase muito avançada da Operação Lava Jato, só vai interessar para o Ministério Público se ele vier com coisas que realmente até então eram desconhecidas. Porque se simplesmente ele vier e repetir coisas que o Poder Público já sabe, não vai interessar para o Ministério Público que seja feita uma colaboração premiada. Então, necessariamente, quando falamos de uma colaboração premiada do Eduardo Cunha, ela já tem que vir bombástica. Porque se ela não vier bombástica, não tem interesse em relação a ele. E eu acho que o que vai pesar, de fato,
para ele, embora tenham todos os outros contrapontos que precisam ser mencionados também, em termos de, muitas vezes até risco pessoal, né? Claro. Familiar e daí por diante, mas o que vai pesar é a perspectiva de se calcular uma eventual condenação pelos crimes todos nos quais ele vem sendo acusado, e os benefícios que a colaboração premiada pode trazer a ele. Então, acho que é essa balança que ele vai ter que verificar e aí ele vai decidir se realmente vai optar por um lado ou por outro, né? Eu estou ansiosa. Acho que todos estamos, né? Para saber o que ele vai dizer. Pode ser algo aí realmente que bombástico, comprometa bastante. Derruba muita gente, né? Muita gente. E é o que a gente espera. Sem dúvida. Corruptos sejam punidos, por favor. É verdade. Agora vamos falar rapidamente para a gente encerrar o nosso papo de hoje sobre a PEC 241, que é a PEC do teto, que deve ser votada hoje, né? Que os deputados não querem deixar mais para o final da semana. Também, né? Polêmica para Chuchu. Eles não querem deixar mais para o final da semana justamente para que tenha quórum suficiente, já que no final de semana tem eleição, tem o segundo turno em muitas cidades. A gente provavelmente espera que isso vai ser aprovado, já que teve uma votação bem expressiva num primeiro momento na Câmara, e ainda com o jantarzinho de ontem, café da manhã de hoje, aquela alisada na turminha, pode ser que eles consigam passar pela Câmara. Pode ser, para avançar para o Senado. Eu acho que existe essa possibilidade e depois vem o desdobramento no Senado. Eu entendo que essa PEC, até agora, talvez seja o maior teste do governo Temer, né? Até agora o maior teste do governo Temer, para saber se realmente ele tem o Congresso ou se ele não tem o Congresso junto com ele. Porque existem aspectos favoráveis e contrários, que a gente já cansou de ver aí os debates em relação a isso. Então, diante de toda essa perspectiva do que pode vir a ocasionar com o próprio desenvolvimento social do país, essa PEC, quer dizer, então eu entendo que é de fato o grande teste do governo Temer. Não passar pela Câmara, porque aqui já demonstrou que passa, mas também alcançar a aprovação do Senado e de fato entrar em vigor. Né? Que daí são mais duas votações no Senado também. Mais duas votações no Senado e aí sim vem a implementação. Né? Aí avança, né? É verdade. Certo. A gente vai voltar a falar sobre esse assunto sem dúvida nenhuma aqui no Revista da Cidade. Quero agradecer demais doutor Leonardo Pantaleão, que é advogado, esteve com a gente hoje conversando sobre esses assuntos de grande importância aqui no nosso país. Está convidado a voltar, Obrigado, por favor. agradeço o convite. Quer fazer contato? Lá no Facebook, Leonardo Pantaleão. Corre lá pro Face e dá uma curtida por lá. Obrigada, meu querido. Imagina, até a próxima. Obrigada, Obrigado, viu? Até a próxima. Ótima semana.